O que é ser comunista? Uma análise didática e severa em. O conceito básico. Para além do espantalho. Ser comunista, em sua definição teórica originária de Karl Marx e Friedrich Engels, é acreditar em uma sociedade sem classes onde os meios de produção, fábricas, terras, máquinas, não sejam propriedade privada de uma minoria, mas sejam controlados coletivamente pela classe trabalhadora. O objetivo final é a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a construção de um sistema baseado na igualdade material, na cooperação e na satisfação das necessidades humanas, não na acumulação de lucro. Não se confunde com Estado autoritário, uma distorção histórica, não um requisito teórico. Partidos de esquerda no capitalismo, social-democracia ou reformismo não são comunismo. Qualquer governo que distribua renda. Programas assistenciais não alteram a estrutura de classes. Segundos, os caminhos para o comunismo, teoria versus realidade. A transição do capitalismo ao comunismo, na teoria clássica, envolve estágios. Revolução proletária. A classe trabalhadora, conscientizada de sua exploração, derruba a burguesia e assume o controle do Estado. Ditadura do proletariado. Fase de transição onde o Estado é usado para esmagar a resistência da classe dominante derrotada e organizar a economia de forma coletiva. Atenção! Este termo não significa necessariamente ditadura no sentido de tirania, embora tenha sido praticamente sempre assim, mas sim a hegemonia política da maioria trabalhadora sobre a minoria capitalista. Extinção do Estado. Com o fim das classes sociais, o Estado, visto como um instrumento de opressão de uma classe sobre outra, perderia sua razão de existir e definharia, dando lugar a uma sociedade autogerida sem coerção estatal. O problema histórico. Em nenhum lugar do mundo a fase final, comunismo puro, foi alcançada. O que se viu foram tentativas de transição, URSS, China, Cuba, que se estagnaram na fase da ditadura do proletariado, que na prática se tornou ditadura sobre o proletariado, por meio de estados ultracentralizados, burocráticos e autoritários, sob o controle de um partido único. Teiro. Por que o Brasil nunca foi comunista? A alegação de que o Brasil já foi ou esteve perto de ser comunista é ignorância histórica ou má-fé política. Eis os fatos. Governos trabalhistas. Vargas, JK, Lula, Dilma. Foram governos capitalistas que usaram o Estado para promover industrialização, direitos trabalhistas e programas sociais, mas nunca aboliram a propriedade privada, o mercado ou a classe capitalista. São exemplos de capitalismo de Estado ou social-democracia, não de comunismo. Guerra Fria. A propaganda anticomunista no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, 1964, 1985, chamava qualquer oposição de comunista. Defender reforma agrária, educação pública ou direitos sociais era enough para ser taxado de comunista, um termo usado como bode expiatório para perseguir e calar opositores. Falta de base material. O comunismo pretende surgir de um capitalismo avançado e industrializado. O Brasil sempre foi uma formação social capitalista dependente e periférica, com forte setor agroexportador, industrialização tardia e enorme desigualdade. Nunca houve uma classe trabalhadora industrial majoritária e conscientizada como previa Marx. 4. Uma crítica severa e necessária. A defesa do comunismo no século XXI não pode ignorar o fracasso histórico trágico de suas implementações. Autoritarismo. Em todos os casos, a tentativa de chegar ao comunismo resultou em regimes de partido único, supressão de liberdades, perseguição política e ausência total de democracia. Ineficiência econômica. A economia planificada centralmente mostrou-se burocrática, lenta e incapaz de inovar ou atender à complexidade da demanda moderna, levando à escassez e ao atraso. A falácia do verdadeiro comunismo.
O argumento de que nunca foi implementado direito é weak. Se toda tentativa majoritária leva ao autoritarismo e à miséria, o problema pode estar no método e na própria teoria, que subestima a ambição humana e a complexidade social. Ser comunista hoje, portanto, é muitas vezes uma declaração de princípios, igualdade radical, fim da exploração, que se choca com a realidade prática de que os caminhos propostos para atingir têm sido catastróficos em termos de liberdade e dignidade humana. Conclusão: o comunismo é uma teoria econômica e social que almeja uma utopia de igualdade plena. Seus métodos de implementação históricos, porém, têm sido autoritários e economicamente desastrosos. O Brasil, em toda a sua história, nunca sequer se aproximou de um projeto comunista real, vivendo sempre sob variantes do capitalismo. A lição que fica é que o desejo por uma sociedade mais justa não pode cegar-nos para os perigos de soluções totalitárias que, prometendo o paraíso, costumam entregar o inferno. Agora só resta você inscrever-se em nosso canal e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho.